mais uma vez, muito obrigada por terem aceito aqui o desafio e por nos juntarmos em torno desta mesa, que seja uma conversa fluida, que eu vou tentar que envolva a audiência o máximo possível, porque foi esse o compromisso que tivemos, que seria um gosto conversarmos aqui os 5, mas que o objetivo era envolver toda a audiência do Biomeet. Eu começava aqui, talvez um bocadinho, pelas provocações que fomos ouvindo ao longo do dia. Falta-nos ambição. Ouvimos há pouco no painel anterior e, de facto, com a apresentação da Helena, voltámos, se calhar, a ter que refletir sobre esse assunto. Vimos um manancial de oportunidades e que não estão ainda traduzidas em número. E aqui, se vocês repararem, este painel contempla vários pilares para tornarem viável um setor. Temos a educação, aqui representada a meias entre a Helena e o Sérgio também nesta componente de ligação às empresas, o Bruno como um empreendedor e um cientista de raiz, e depois a Raquel, que é investigadora também, mas também agora muito nesta componente de apoio às empresas e a dinamização de toda esta biotecnologia azul, mas também com a parte de investimento. Portanto, aqui o painel reúne, se calhar, todos os elementos-chave para tornarmos estas oportunidades em realidade. Falta-nos ambição, é isso? Eu começava aqui pelo Sérgio, se calhar. Antes de mais, muito boa tarde a todas e a todos e agradecer, obviamente, o convite para estar aqui presente. E, quer dizer, agora, tentando já responder a esta primeira provocação da ambição, eu acho que a ambição existe, quer dizer, basta perceber que esta sala bem composta, a realização deste evento, demonstra bem que há interesse e há ambição na questão da biotecnologia e, sobretudo, na questão da biotecnologia azul. A Helena também trouxe-nos aqui exemplos e dados muito concretos daquilo que é atualmente a biotecnologia azul e em termos do atual, daquilo que já existe, daquilo que é o potencial. Eu acho que com aquilo que está a ser desenhado para o futuro próximo, esta ambição possa ser concretizada em ações concretas, que é isso que nós todos queremos, que é, a ambição existe, o querer investigar, o querer também passar esta tecnologia para a parte da indústria. Agora temos que encontrar aqui, se calhar, o enquadramento certo para que isso possa ser possível, juntando quem investiga e investiga bem, juntando quem investe e procura bons investimentos, boas oportunidades de projeto, e também juntando a indústria, que obviamente também é um dos beneficiados por parte da investigação que é feita em inovação na biotecnologia. Nós não nos podemos esquecer que existe, e a Helena referiu isso de alguma maneira, já existe indústria que é carente de inovação, portanto já existe uma necessidade. Agora o que é importante é fazer esta junção de quem investiga, de quem investe, de quem necessita de inovação, para que para essa tal ambição possa ser traduzida em produto e serviço para todos nós. Raquel, numa perspectiva de quem está dos dois lados de apoio ao setor, na parte de concretização, e a Faber já vai tendo algum dinamismo e alguns investimentos feitos, se não é ambição, se não é falta de ambição, se há projetos, porque é que não temos ainda esta projeção, na qual acho que todos nós acreditamos ser possível, mas que ainda não se traduz em números e em dimensão. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Sim, aqui, complementando um bocadinho o que o Sérgio disse, eu acho que realmente a ambição está lá no que toca a ambição de carreira. Acho que o que falta a nível de cultura, que também a Luísa já referiu no painel anterior, que é o medo de falhar, que o português tem, e que muitas vezes até é valorizado noutras geografias, falhou, ok, aprendeu e vai começar um outro projeto. Isso é valorizado também por parte das entidades que financiam projetos, até perfis de pessoas experientes que já falharam, sabem o que é que correu mal, agora vão fazer de novo e vão fazer melhor. Também já foi falado aqui da componente do empreendedorismo nas universidades, mas também diria a própria literacia financeira, dos diferentes mecanismos financeiros
que existem à disposição para diferentes tipos de empreendedores, porque existem empreendedoras que se calhar querem ter um negócio mais local, outros que querem ter um negócio que querem escalar globalmente, e para isso há mecanismos diferentes, não só public grants, mas também financiamento privado. E aqui, mais na perspectiva de alguém que está numa empresa de capital de risco, para quem não conhece, a Faber, uma empresa de capital de risco que tem 2 fundos neste momento, um de AI e outro na área dos oceanos, e o que nós vemos é que, sim, há alguns empreendedores em Portugal nesta área dos oceanos, cada vez mais, ainda bem, mas muitos deles não têm fit com o capital de risco, ou seja, vão falar connosco a pensar que realmente há aqui um fundo, cerca de 35 milhões de euros para investir, ok, pode ser interessante, mas na verdade eles estão a olhar para um mercado que não é ou global, não é grande o suficiente, ou não vai escalar ao passo que um investidor de capital de risco estava à procura, e por isso às vezes pode haver oportunidades perdidas por falta de conhecimento sobre o que é que um investidor de capital de risco quer investir, e o próprio empreendedor até pode repensar no seu modelo de negócio e, se calhar numa fase inicial, se eu quero ser um empreendedor global, apostar noutras ideias, se calhar tem mais escala, como a Luísa também referiu anteriormente, há muitos bebés, não é? Aqueles projetos que eu tive esta ideia e esta ideia é interessante, eu quero batalhar, mesmo que entretanto haja obstáculos pelo caminho, eu vou continuar com ela. Não, se calhar é bom fazer o pivoting, é mudar um bocadinho e aprender com as falhas, não é? E voltando aqui um bocadinho ao início da minha resposta. Bruno, ambição temos, mas será ambição suficiente para de facto valorizarmos todo este potencial que temos, ou na verdade estamos todos desorganizados e sem ter capacidade de dar aqui este salto? Antes de responder às 2 questões, eu gostava de fazer um pequeno histórico, porque há pessoas que me conhecem de outros contextos e devem pensar, mas porquê é que o Bruno está a falar de coisas azuis? Ele não tem nada a ver com coisas azuis. Por acaso, esta senhora aqui ao meu lado é responsável por eu ter começado a ter tido coisas azuis, que o primeiro projeto que tivemos na Biotrend ligado à biodiversidade marinha foi justamente um projeto da BioAlvo, e tivemos todo o gosto em crescer um micro-organismo marinho pela primeira vez nos nossos fermentadores. E depois nunca mais paramos. E, efetivamente, o que verificámos foi um mercado que nos era perfeitamente alheio e que estava na altura embrionário, está neste momento em explosão completa. Trabalhámos com a BioAlvo, depois, e era na área cosmética, tivemos um projeto com o CIMAR em que desenvolvemos metodologias de aumento de escala de produção de bactérias e de conservação das bactérias numa forma sólida e que pudessem ser utilizadas no mar em caso de derrame de petróleo, portanto, biorremediação. Trabalhamos para 2 clientes estrangeiros na produção de proteínas para a alimentação humana e animal e produção de ômega 3. Isto já, otimização de processo e transferência para a escala industrial, micro-organismos marinhos. Produzimos e temos uma linha de investigação muito consistente há mais de 10 anos, utilizando micro-organismos bioplásticos, que são biodegradáveis em ambiente marinho. E depois, como já estávamos pouco ocupados, e eu em particular, a Biotrend juntou-se a uma empresa que tem grandes pergaminhos nesta área, que é a A4F, que tem dos mais ricos conhecimentos à escala global de desenvolvimento de tecnologias de produção de microalgas em larga escala para vários mercados, produção de biomassa, os ômega 3 outra vez, pigmentos, bioestimulantes, biomateriais, serviços ambientais de descontaminações várias, descarbonização, muito relevante, e há 3 anos ampliámos para as macroalgas. Construímos para um cliente a maior plataforma de produção de microalgas da Europa, e nas várias áreas estamos a trabalhar com e para algumas das maiores empresas globais. Ambição temos alguma. Agora, queremos trabalhar não só com as grandes empresas globais, cada vez mais estamos a olhar para fazer a transição para sermos nós a produzir os produtos que vão ser adquiridos pelas maiores empresas globais.
quando olhamos, e pegando um pouco no que a Raquel refere, e também no slide inicial da Helena, e olhamos para a zona económica exclusiva e para o potencial do mar. Toda a gente acena-se, sem dúvida, tem um potencial monumental, mas peço desculpa o anglicismo, mas é overwhelming. O que é que vamos fazer disto tudo, desta área toda? E não é uma área, é um volume. Não é uma área, é um volume. Portanto, a profundidade e justamente o conhecimento de como aproveitar, preservando os ecossistemas da biodiversidade que existe nos oceanos, ficamos um pouco perdidos. Quando olhamos para as dezenas de milhares de moléculas, é como diz a Helena, fazemos papers, fantástico, mas o que é que vamos fazer com estas moléculas? Ficamos um pouco perdidos. Portanto, acho que temos que ligar à ambição, sem dúvida, temos que saber que conseguimos, temos que perceber que quando estamos na bancada a desenvolver e há aquele momento eureka, não pode ser logo o paper, aquilo que pensamos como primeiro reflexo pavloviano quase, e fomos treinados desde os bancos da universidade a fazer isso. Não, temos que quebrar esse paradigma, não pode ser só o paper. Não se esqueçam que podem proteger conhecimento que vos permite depois publicar, portanto não pode ser só o paper, mas sim a exploração económica. A exploração económica não tem nada de mal, é criar riqueza para todos e para nós próprios e trazer recursos para o laboratório, recursos já agora independentes da Fundação para a Ciência e Tecnologia e de outras agências financiadoras que fazem o seu papel, mas fazem o seu papel. O financiamento da ciência não se esgota aí, não se pode esgotar aí. É a mesma coisa para a Agência de Inovação e, portanto, temos que ter um bocadinho de mais ambição aí sim, de tentar ver um bocadinho para além. Já se falou um pouco, eu acho que no painel anterior falou-se um pouco sobre isto, eu acho que precisamos de mais exemplos como o Pedro Pissarra, de pessoas que podem dizer eu vendi a minha empresa e terei um ano de férias. E depois, suficientemente louco para tentar outra vez, para fazer outra vez, com outras condições, com outra estratégia. E eu acho que isso está um bocado ligado. Eu espero que daqui a 3 ou 4 anos quem vai tirar férias é a Luísa. Também temos alguns euros investidos aí, mas para além disso eu espero que a Luísa tire férias porque nós precisamos de mais exemplos destes que ajudem a mitigar a percepção de risco para, não, eu vou tentar. Eles conseguiram. A Luísa fez o curso de Engenharia Biológica no técnico. Como tantos outros que estão aqui, que fizeram qualquer outro curso numa universidade portuguesa. E com os seus percursos em Portugal ou no estrangeiro, ou Portugal e passando pelo estrangeiro, são pessoas como nós e que estão a arriscar e que uns conseguiram, outros vão conseguir, outros falharam, mas depois tentaram outra vez. Não interessa, mas temos que ter um bocadinho essa visão e clarividência. O financiamento das nossas atividades da bancada não é sustentável se vier exclusivamente por via pública e se não houver valorização económica. E a nossa missão é essa, é reconhecer isso e cumprir. Falar de dinheiro e ciência durante muitos anos foi algo que não era permitido e é essa mentalidade que também tem que ser cultivada desde o início, porque lá está, não só de financiamento público podem existir estas entidades. Nós falámos então aqui já desta questão da ambição. A Helena apresentou-nos números e os números são sempre impressionantes e deixam-nos sempre a pensar. Eu sei que não falas pelo governo, mas estiveste envolvida no desenvolvimento de estratégias e de políticas. E para além do investimento, é preciso que haja vontade e determinação e muitas vezes escolher em que área vamos apostar. Falava-se também já um bocadinho dessa questão há bocado e na tua apresentação tocaste também noutro aspecto, que o mar é um manancial de oportunidades, mas começámos a ter noção também que tem que haver uma visão de sustentabilidade. É um manancial de oportunidades, mas que também têm que ser preservadas e para isso há necessidade de um quadro regulamentar que permita que este setor possa crescer de uma maneira sustentada
e muito cuidada. Esta estratégia do mar, o nosso país já está ciente deste manancial de oportunidades, desta necessidade de diferenciação, desta necessidade de regulamentação? São muitas perguntas numa só. Mas vou tentar resumir ou dar uma ideia de alguns dos pontos que tu me pediste para tocar. Mas antes disso gostava de reforçar algumas das palavras que o Bruno e os meus colegas disseram. Eu, por exemplo, eu já fundei 4 empresas. A primeira, que foi a maior de todas, não correu bem no fim. A segunda deu para ir de férias. A terceira é a minha reforma, está viva. E a quarta foi uma tentativa muito frustrada de fazer um fundo de investimento privado que foi aberto no dia 14 de março de 2020. Alguém se lembra do que é que isso quer dizer? Pois. Que era para investir em imobiliário, portanto era uma coisa com umas amigas. Abrimos em março de 2020 e fechámos agora em março deste ano sem fazer um único investimento, porque entretanto com o Covid e com a Helena na DGPM não deu para fazer nada. E, portanto, mas em todas elas aprendi muita coisa e acho que este espírito é de facto importante. E há muitos exemplos de empreendedorismo que começam muito mais tarde, so it's never too late, também acho que é importante. E gostava só de vos deixar esta nota de que há umas que correm bem, dão para ir de férias, dão para pagar a casa, algumas coisas, outras correm mal e faz parte. Em relação à componente mais política, se depende de vontades, depende mais de força política do que de vontades. Portanto, tentado no Ministério do Mar, no governo anterior, com o ministro e depois tudo são pessoas, apesar de haverem estruturas e frameworks e organizações, tudo são as pessoas e, portanto, eu só posso dizer que o ministro Ricardo Serrão Santos era uma pessoa espetacular, era um cientista dos mais brilhantes que existem nas ciências do mar, ninguém questiona isso. Tem ainda hoje uma paixão verdadeira pelo oceano, é uma pessoa mais ligada à componente das pescas e ao deep sea e a tudo isso, mas tentou verdadeiramente colocar o oceano na agenda política, mas depois há um outro lado que é a força política e isso de facto é muito importante para se fazer algo. Vou dar um outro exemplo, goste ou não se goste, o antigo ministro do Ambiente fez muita coisa, porque a força política era muito grande e portanto isso também é muito importante e de facto isto não é verdade só em Portugal, portanto eu também às vezes tenho tendência para pensar isto só acontece em Portugal, não. Eu tive o dia todo hoje num evento das Nações Unidas, portanto com colegas de todos os outros países e à hora do almoço o comentário era este, de uma coreana que agora está nas Nações Unidas em Nova Iorque, que fez parte do governo e que ela estava a contar onde é que os assuntos do mar estiveram em 4 governos diferentes e passaram desde as infraestruturas ao transporte à agricultura, tal como aqui, parecia que estava a ouvir a história de Portugal, não é? E portanto isto não acontece só em Portugal. Em relação a colocar, eu acho que genuinamente, da experiência que tive, que o governo tem noção do manancial que é o oceano, os mares nacionais, tem noção mais até da responsabilidade que isso implica, porque nós também estamos-nos a esquecer de uma coisa, quanto maior for a área, maior responsabilidade nós temos de soberania, de segurança, e isto está muito mais presente na visão política do que propriamente a oportunidade. E depois temos uma história ligada ao oceano e ao mar, muito tradicional. Portanto, nós temos frotas bacalhoeiras, de pesca, somos de facto um dos países com um histórico de pesca também muito grande, a pesca tradicional, temos setores aqui muito, muito tradicionais que têm um peso muito grande. Os transportes e os portos, por exemplo, têm um peso enorme na nossa economia, e isto, quando se está na política, aprendemos que tomar decisões é um compromisso, tal como na vida, mas ali na política é um bocadinho mais evidente, não é? As decisões nunca vai ser possível agradar a todos e a Estratégia Nacional para o Mar, esta última, é o melhor compromisso possível com todos foi das mais participadas, portanto foi feita bottom-up,
aberta a todos, toda a gente pode contribuir. Nós tentámos incluir tudo o que nos seguiu, mas é sempre um compromisso, há sempre críticas. E tanto nessa perspectiva, acho que depende da pessoa que lá está. Depois a implementação. Este é o busilis da questão. Nós fazemos estratégias setoriais sem pacotes de financiamento próprio. Depois isto, o Ministro do Mar é como se fosse o maestro, porque o mar está em todos os outros ministérios. Está na Justiça, está na Economia, está nas Finanças, está em todos os outros ministérios. E, portanto, há várias medidas e várias ações que têm que ser feitas por vários ministérios. Mas se pensarmos que há 10 anos atrás não havia Fundo Azul, não havia Faber Blue Pioneers, não havia Hub Azul, não havia Mar 2020, não havia nada. Pronto, há 10 anos já havia Mar 2020, mas perceberam a ideia, não é? E no fundo há um conjunto de infraestrutura, de frameworks e de apoio que hoje também nos permite pensar, não, eu consigo fazer economia azul em Portugal. Não sei se tem tempo para a parte moderna, se queres deixar isso para... Porque eu acho que também é importante pensarmos. Eu aposto que há muitas pessoas nesta sala que não conseguem ver a ligação entre biotecnologia e descarbonização, ou biotecnologia e restauro de ecossistemas, ou biotecnologia e 3D printing de filetes de peixe. E tudo isto são áreas modernas. Eu ia pegar precisamente nisso, nesta questão de que, aí tu falaste, o azul vem da fonte e não da aplicabilidade. Voltaste aqui a tocar na questão, a área do mar, mesmo em termos de governo, toca em diferentes ministérios. A verdade é que é um volume de oportunidades, o que se traduz também num volume de pequenos entraves. As ferramentas estão cá, o desafio está cá e há muitas estratégias e muitas empresas a implementar iniciativas para marcar a diferença. E era esse o desafio que eu agora lançava para o lado da audiência. Agora que falámos um bocadinho sobre oportunidades, alguns desafios, se calhar vos colocámos a pensar que afinal a biotecnologia azul pode tocar em tantas áreas que se calhar numa primeira análise não tínhamos pensado. Gostava que colocassem as vossas questões aqui a este painel, que vos vai dar outra perspectiva, certamente, às vossas questões. Aqui uma pergunta já. Boa tarde. Foi-me pedida uma pergunta, juro que não foi combinado, mas penso que vou desdobrar esta pergunta talvez em 2 ou 3. Portanto, a minha questão é, está claramente identificado que o nosso oceano, o nosso mar nos oferece um infinito número de possibilidades e de aplicações para futuros produtos. Aquilo que eu queria perguntar era se dentro desta infinidade de produtos já estão identificados os principais e se já está delineada a estratégia que nos irá permitir no médio ou longo prazo, não tenho bem noção porque não sou desta área especificamente, que nos irá permitir chegar a esses mercados. Já percebi que existe ou vai existir este hub tecnológico, que certamente será uma grande ajuda, mas queria também perceber se com esse hub já iremos ter à nossa disposição toda a tecnologia que é necessária para chegar a estes mercados, ou se ainda vai ser necessário algum input, seja de dentro de Portugal ou de fora, para conseguirmos ter capacidade para produzir. E, por último, se é mesmo esse o nosso objetivo, se é sermos produtores ou se é desenvolver tecnologia, desenvolver processo para outras entidades. Alguém quer começar? Eu olhava ali para o Bruno, se calhar. Eu posso começar, que foi o que fiz pressão junto do Rogério para ele fazer uma pergunta para quebrar o gelo. Prometo que não fiz pressão a mais ninguém. Obrigado, Rogério, pela questão. Na minha perspectiva, se existe já algo extraordinariamente bem detalhado, não, porque não se conhece nem uma fração daquilo que há para descobrir sobre a biodiversidade dos oceanos. No entanto, já se tem uma noção do tipo de fontes de atividade biológica que vamos encontrar.
já existe alguma noção sobre o tipo de ferramentas que vai ser preciso utilizar. E aqui a boa notícia é que as outras biotecnologias que avançaram antes, primeiro a biotecnologia para a saúde, depois a biotecnologia industrial, a biotecnologia mais de melhoramento de plantas moderna, já criaram boa parte das ferramentas que serão necessárias e já ganharam uma escala de tal forma elevada que permitiu reduzir o custo dessas ferramentas. E, portanto, a biotecnologia azul tem uma panóplia de ferramentas à sua disposição e um custo relativamente baixo para poder aproveitar as suas, a biodiversidade que está aí, não à mão de semear, mas cada vez mais disponível. Também já há uma ideia sobre o tipo de produtos que se poderão eventualmente obter. Às vezes a dificuldade é, fazemos aqui um ensaio de atividade, fantástico, isto tem atividade antioxidante. Não chega. Tem atividade antioxidante maior ou pior, mais potente, menos potente, qual é a biodisponibilidade, não é, etc. Existem ferramentas, é preciso estruturar as coisas. Existem mercados tomadores, existem. E outra boa notícia é que em todo o mundo esta biotecnologia e a ciência já existe em outros sítios com ciência mais avançada do que em Portugal, pelo menos em algumas áreas, mas a nível de negócio diria que ainda está emergente um pouco em todo o lado. E, portanto, em Portugal, nem que seja vendo o mapa que a Helena mostrou, sabendo que nós temos diversidade de ecossistemas riquíssimos, desde as rias até à profundidade dos mares junto aos Açores, onde temos extremófilos que consomem compostos à partida tóxicos e eles vivem com base nesses compostos que à partida seriam tóxicos. Nós já sabemos que temos ali um manancial extraordinário para várias atividades e esperamos que através da construção destes hubs e aproveitando a capacidade instalada que já existe e as ferramentas que estão à nossa disposição, agora é basicamente unir os pontos para focar dentro de uma aplicação particular e traçar o caminho até essa aplicação particular. Mas volto à minha mensagem talvez inicial, é preciso ter um foco e não vamos fazer tudo. É preciso ter, não vamos individualmente ou como grupo de investigação ou como empresa fazer tudo, é preciso ter um foco. Se permites aqui tocar aqui nos pontos do Bruno, eu aqui hoje também estou em representação da Blue Bio Alliance, que é uma associação sem fins lucrativos, uma associação empresarial que representa o setor da biotecnologia azul, e temos a sorte de ter também aqui a fundadora da BBA, da Blue Bio Alliance, connosco. O Bruno também fez parte do board e agora faço eu parte do board, ou seja, o board vai rodando aqui de pessoas para gerir a associação, e a BBA nasceu com esse propósito também de organizar a cadeia de valor. Perceber quem são os produtores de biorrecursos marinhos, quem são os que estão a transformar, quais são os produtores de tecnologia, quais são os prestadores de serviço e também quais são as entidades que são suporte à cadeia de valor, como a banca, investimento, qualquer marketing, agências de marketing, escritórios de advogados, ou seja, há aqui toda uma cadeia de valor que na altura em que a BBA se criou ainda estava um bocadinho desorganizado e a partir do momento em que isto começou a ficar mais organizado também se conseguiu perceber, ok, o que é que falta? O que é que neste momento falta para realmente alavancar aqui o setor? E depois também percebemos que havia muita coisa já feita, por exemplo, há muita infraestrutura ao longo destes anos, laboratórios que já investiram dinheiro público a comprar tecnologia e que muitas vezes estão parados ao longo do ano e que só foi utilizado para um projeto e depois deixou de se utilizar. E aqui a Blue Bio Alliance criou uma rede de demonstradores chamada Blue Demo Network, com esse propósito de que muitas vezes... Ok, existe um grupo de pessoas altamente inovadoras e com massa crítica que têm vontade de começar algo, mas às vezes não têm por onde começar ou não sabem onde começar. E aqui a Blue Diamond Network surge
uma iniciativa de inventariar o que é que existe para depois sabermos onde começar, onde demonstrar primeiro, onde fazer o meu piloto, para depois, quando já tivermos um TRL mais avançado, aí sim já termos provas dadas para captar investimento privado e financiamento público. Fizemos também um roadmap em 2018, que se chama Roadmap para a Bioeconomia Azul em Portugal até 2030. E é muito interessante olhar para esse roadmap e verificar que muitos players da cadeia de valor participaram em questionários que diziam, ok, eu neste momento estou a trabalhar em food e daqui a 10 anos quero trabalhar em feed, ou daqui a 10 anos quero trabalhar mais na área dos biomateriais porque acho que é uma área em franco crescimento. Ou seja, é importante também perceber o que é que neste momento existe, qual é a tendência futura e onde é que devemos apostar para também não reinventarmos a roda e não fazermos coisas que já existem pessoas a fazer. Então, ferramentas, falámos aqui de ferramentas que existem. Há este tipo de ferramentas, roadmaps, há programas de aceleração, programas de ideação, que é uma fase mais inicial, como o Blue BioValue, que é um programa que já foi mencionado hoje, promovido pela Fundação Klaus Gulbenkian, na Fundação Oceano Azul, e que a BBA é aqui o player tecnológico, em que o objetivo é mesmo esse, é trazer ferramentas para estes grupos interdisciplinares de cientistas, designers, engenheiros, biólogos, ou seja, muita interdisciplinaridade numa sala e falarem de, ok, o que é que a indústria pede? O que é que eu posso oferecer? E será que eu quero criar uma solução nesta área? E há ferramentas, há pessoas dispostas a ensinar como fazer isso e falar de literacia financeira, como criar um negócio, tudo aquilo que falamos já existem. Agora, é preciso existir mais, é preciso haver mais também visibilidade sobre os programas que existem, porque muitas vezes as universidades também não têm noção que existem, e também estamos a trabalhar nesse sentido para que chegue estes programas a toda a gente e que não seja, lá está, uma oportunidade falhada. O que eu tenho medo é que há tanto potencial, há tanto bons investigadores que depois as coisas não evoluam por falta de contacto com estas ferramentas e estas iniciativas. E também convido-vos a verem aqui as iniciativas da Blue Bio Alliance e a seguirem o trabalho. Okay, se calhar ia tentar também complementar um pouco a resposta que foi dada aqui pelos colegas do painel aos desafios do Rogério. Eu queria centrar um pouco esta mensagem do ponto de vista daquilo que são as necessidades da indústria, daquilo que são as necessidades da própria sociedade, para alguns aspectos em particular, e que através da biotecnologia nós podemos dar essas respostas. Não é? Eu venho do ensino superior politécnico, onde nós olhamos muito naquilo que seja a resolução de problemas que a indústria ou que a sociedade vem nos colocar. E através da biotecnologia nós podemos dar de alguma maneira essa resposta. O facto de, em Peniche, estar-se a pensar num dos polos do Web Azul, tem a ver muito com essa história do passado, que nós sabemos claramente que a indústria vem ter connosco a procurar soluções para aquilo que são processos antigos e que é à procura de inovação. Um pouco como a Helena disse bem, quer dizer, nós estamos aqui no meio do setor industrial que é carente em termos de inovação. E nós, em termos de biotecnologia, podemos dar-lhe essa mesma inovação. Centrando um pouco a história, fazendo aqui um zoom na história em Peniche, de onde eu venho, nós estamos ali numa zona em que a questão da ligação para o mar está muito naquilo que tem a ver com a pesca, o processamento de pescado e tudo mais. E nesta matéria, nessa área em concreto, há um terreno extremamente fértil para nós colocarmos soluções que podem existir ou podem ser encontradas na biotecnologia aplicadas ao setor do processamento de pescado, ao setor da pesca. Não é? Não só ao nível de criar produtos ou serviços inovadores, não é? Mas também para dar resposta a algumas ameaças que possam existir nesse setor. Começando a concretizar, começando pela parte menos positiva, que são as ameaças. Não é? Ao nível do processamento de pescado, são produzidas N quantidades de subprodutos ou coprodutos que podem e devem ser explorados antes de chegar a um fim que é só produzir a farinha de peixe ou só o óleo de peixe. Se nós sabermos muito bem qual é que é essa matéria-prima e como é que a biotecnologia pode nos ajudar a retirar esses produtos e voltar a lopô-los na cadeia produtiva, naquilo que é a questão da economia circular, já estamos a gerar valor para uma indústria já existente, diminuindo, obviamente, aquilo que, aumentando os lucros dessa empresa e, obviamente, diminuindo aquilo que sejam os custos de produção. Portanto, é isso que nós temos que olhar também,
quando falamos dos coprodutos, mas ao nível da inovação alimentar, novos produtos já de base de pescado. Como é que nós podemos ir buscar produtos que as bactérias possam disponibilizar para a questão de aumento do tempo de vida útil do produto. Portanto, é esta questão que nós gostaríamos de dar resposta naquilo que está a ser construído no Smart Ocean, em Peniche, em que nós construímos este projeto com base numa associação com diferentes entidades, diferentes dos nossos sócios fundadores, que têm na sua gênese também diferentes objetivos. Quando falamos do município, quando falamos do Instituto Politécnico, quando falamos da DOCA Pesca, quando falamos na questão do Biocante, estes parceiros uniram-se claramente para dar resposta àquilo que é os desafios da economia do mar, mas muito focado na bioeconomia, mas como é que nós podemos aproximar da indústria. Acho que isto é o fator-chave, é aproximar da indústria no sentido de perceber claramente quais é que são os desafios, o que é que eles estão à espera dos cientistas, porque se nós dermos resposta enquanto cientista àquilo que são os desafios da sociedade, já estamos a justificar aquilo que é o investimento na ciência. Portanto, temos também que fazer esse papel para que cada vez mais nós, quando pedimos financiamento, seja dado, porque já temos provas dadas que nós conseguimos resolver os problemas. E um pouco também nesse virtuosismo temos de trabalhar, na aproximar diferentes entidades para resolver problemas em concreto. Não estamos a falar aqui na área mais do mar, do azul, mas a mesma história se aplica certamente a outros setores da economia. O Rogério fez 3 perguntas, uma tinha a ver com estratégias, outra tinha a ver com infraestruturas e outra era se queríamos ser desenvolvedores de produto ou de processos e tecnologia. Estratégias, acho que já percebeste que existem muitas, desde a nacional, a roadmaps que foram criados e inclusive, eu não sei se têm noção, nas estratégias regionais de especialização também existe, ou seja, este aporte também é muito importante porque há zonas do país onde a economia azul é uma prioridade. Por vários motivos, porque tem massa crítica, porque tem estrutura, porque tem... Pronto, estratégia acho que é importante e isto que acontece em Portugal é um reflexo do que também já acontece na Europa. Tu tens exatamente os mesmos instrumentos na Europa. E na Europa a economia azul, e aqui não estou a falar de biotecnologia só, estou a falar de economia azul, é uma prioridade, sendo que a bioeconomia azul circular é o topo dessa prioridade. Em termos de infraestrutura, percebeste na Demo Network, houve um exercício de mapear o que existia e o hub azul, os hubs azuis, na verdade são vários, o objetivo foi precisamente por reconhecer o que existe, que é de lab scale, ou uma escala mais pequena, então agora o que é que falta para podermos ter, e o acesso à água é uma prioridade nesta matéria, não é? Porque nós temos muitas vezes que testar, que ter acesso à água. Na componente do se queremos ser desenvolvedores de processo ou de produto, eu tenho um colega meu, que é o Ricardo Calado, de Aveiro, que diz uma frase que eu gosto muito. Nós temos vivido na ciência, tivemos um senhor muito importante que mudou a ciência em Portugal, foi o Mariano Gago, mas nós ainda não conseguimos deixar de exportar cérebros. As pessoas vão com o cérebro, não é? A gente exporta o cérebro, vai a pessoa também. E nós temos que passar temos que fazer aqui um shift de paradigma em que nós queremos exportar o conhecimento. A pessoa fica cá, mas nós temos é que exportar o seu conhecimento. E agora, puxando a brasa à minha sardinha, eu acho efetivamente que a bioeconomia azul, em Portugal, é uma das potenciais áreas para tu também fazeres isso. Porque somos naturalmente reconhecidos como uma potência marítima. E, portanto, é só, deixem-me ser muito franca, é só estúpido, desculpem-me a franqueza, não olhar para os 97% do país que temos. Não é? Se a nossa economia até agora tem sobrevivido com 3% de terra, de recursos, é só estúpido não olhar para aquilo que podemos fazer com o oceano que temos. Obrigada, e acho que é mesmo essa reflexão de se o mundo inteiro está a olhar cada vez mais para o mar. E, como dizes, é só estúpido se nós não o fizermos também, mas se não o fizermos com uma convicção e com uma ambição de sermos a referência no mundo. Temos conhecimento, temos investigadores, temos as ferramentas de base nas nossas mãos. Se perdermos esta oportunidade, é só estúpido, como a brincar. Tínhamos mais uma pergunta aqui à frente. Boa tarde a todos.
Antes de mais, obrigado, Jorge Azevedo, sou da CAP, estou ligado à agricultura, portanto, enfim, também mergulho e, portanto, sou um apaixonado pelo mar desde que nasci, praticamente. Enfim, parte da primeira pergunta que eu ia fazer já foi respondida, que era onde estamos e para onde é que queremos ir. A estratégia, já percebi, vou consultar, prometo. A segunda questão é um pouco aquilo que eu tenho sofrido na pele ao longo dos últimos 10 anos, sobretudo, que é, quando falo de biotecnologia, sou qualquer coisa radioativo, sei lá, qualquer coisa, não sei bem o que é que sou. E, portanto, eu queria perguntar qual é a vossa percepção face àquilo que é a reação, não digo do comum dos mortais, porque o comum dos mortais muitas vezes não sabe muito bem o que é que está a falar, mas pronto, de ONGs, de estruturas não governamentais e pronto, da sociedade dita civil, como agora se costuma dizer, não é? Face à aplicação da biotecnologia, nomeadamente nos produtos. Porque eu não tenho dúvidas que essa biotecnologia, mais tarde ou mais cedo, nem que seja para a obtenção de proteína de origem aquática, por assim dizer, vai ter que ser usada. Outra coisa que queria falar à Helena Vieira, como ex-governante, é que eu continuo a mergulhar e continuo a ver muita coisa. E vejo muita coisa boa, vejo, por exemplo, o Parque Luís Saldanha, fantástico, já tem laminárias e tudo, pá, uma coisa de sonho, e sabemos o que é que foi pôr o Parque Luís Saldanha a funcionar e pronto, e as pessoas perceberem que na orla do Parque Luís Saldanha se calhar pescavam mais do que ir para lá e destruindo tudo. Pronto, participei de muita coisa, não interessa, não é por aí. O que eu estou a tentar dizer é que eu continuo a ver por exemplo, Parque Natural do Sudoeste Alentejano, artes ilegais, 50 metros da praia, ilegais mesmo, e posso depois dizer quais. E realmente nós temos muita ambição, nós temos coisas e continuamos a falar como a única estratégia que ainda nos move foi a pesca do bacalhau nos anos 30 e 40. E, portanto, há aqui qualquer coisa que está mal. Outra coisa, só para complementar e acabar. Esta estratégia, pela primeira vez, a estratégia que está de 2030, pela primeira vez, começa a focar alguns pontos que as outras não refletem. E, portanto, não sei bem quem é que a fez, imagino que tenha sido uma compilação de muita sugestão, ou de muitas sugestões, ou não. Mas acho que sim, gostava de ver em 2030, gostava de conversar convosco e ver dessa estratégia o que é que efetivamente foi feito. Muito obrigado. Eu, se calhar, aproveitava que estamos nos 5 minutos finais para voltar aqui para a mesa. Não sei se há aqui mais alguma pergunta rápida que alguém queira colocar. Mas então, nestes minutos finais, gostava que pegassem um pouco nesta observação que foi aqui feita e que voltássemos à pergunta inicial. Será que é a literacia do público em geral que também nos falta para conseguirmos movimentar e ter um peso em termos de opinião pública para ajudar a acelerar este processo? Porque da parte da ciência e da parte do conhecimento estamos cientes do potencial que temos. Da parte da matéria-prima, já falámos várias vezes, haja mãos para conseguir desbravar tudo o que a nossa área marítima tem para nos oferecer. Qual seria a recomendação que deixavam a todos nós? Porque acho que, de facto, só se trabalharmos em parceria e em colaboração, cá dentro e lá fora, é que vamos conseguir ter um impacto. Qual será a recomendação que cada um, nos diversos segmentos em que se inserem, deixam para que toda esta plateia vá para casa refletir? Portanto, gostava que conjugassem um bocadinho a resposta a esta observação e a vossa consideração aqui para o final. Começas tu agora, Helena. Vou tentar ser breve, então. Biotecnologia, ONGs ou non-governmental,
eu tenho muito mais tendência em falar em bioeconomia do que em biotecnologia azul, porque são as palavras mais usadas nos nossos corredores, e sinto genuinamente que é diferente da agricultura. Se não falar, mesmo na pesca e tudo, já é muito mais reconhecido o termo. Agora ainda há muito a fazer, ainda amanhã vai para o ar um programa da sociedade civil, que é sobre tecnologia do oceano. Em julho saiu outro programa na RTP que era sobre biotecnologia, precisamente tentar mostrar às pessoas o que é. Portanto, ainda há um grande caminho de literacia a fazer. Em termos de estratégia, de facto a estratégia, eu estive muito envolvida na estratégia, saiu de dentro do Ministério do Mar, tem algumas diferenças, tem também uma coisa que as outras não têm, e mesmo assim não foi tão extenso como eu gostaria que fosse, porque lá está, é um compromisso. Tem metas e KPIs, e em 2030 cá estaremos para ver o que é que se fez ou não fez. E portanto acho que essa é a resposta que lhe posso dar em relação a isso. Em relação à vigilância, isso é um problema de capitania, que é defesa, lá está, é defesa, eu não tenho nada a ver, mas é verdade. E daí aquele ponto em que eu foquei, está muito ciente em Portugal que a dimensão do nosso mar também implica segurança. E isto é um problema. É como as patentes, não serve nada para uma patente na China se não conseguir enforce essa patente. Em termos de recomendação, o que eu daria era, assumindo que este audience trabalha de alguma forma em biotecnologia, olhem para o oceano como uma fonte de inspiração. E digo-vos mais, nos nossos frigoríficos e arcas congeladoras das nossas universidades estão milhares de amostras já recolhidas, onde já se gastaram muitas horas de navio e muitas horas de investigação, estão lá guardadinhas à espera que alguém as vá bioprospectar a sério e desenvolver produtos. Portanto, there. O que eu chamo de bioprospecção à cota zero. Vou responder apenas na questão das ONGs, porque quanto ao resto a Helena melhor do que ninguém poderia comentar e comentou. Eu já não sei o que dizer. Eu sei de onde veio também a pergunta, ainda por cima sendo da CAP, as ONGs, OGMs, biotecnologia, toda a confusão, toda a celeuma. Eu neste momento, eu sinceramente não sei o que se passa, porque vejo pessoas que provavelmente estariam na linha da frente desse combate, mas a advogar a agricultura celular, que é biotecnologia. Vejo essas pessoas a advogar a produção de caseína ou de couro a partir de biologia sintética. Para mim, excelente, é a minha indústria. Mas, para mim, é muito complicado perceber o racional por trás disto para conseguir desenvolver uma estratégia de comunicação eficaz e que permita minimizar ou evitar que se façam danos nem quem depois desenha as políticas que depois nos vai limitar nisso tudo. E, portanto, eu acho que a única maneira é fazer um pouco como a Luísa estava a dizer e a desesperar há bocado. Bactérias, iogurte, queijo. Todos nós aqui temos que investir em marketing. Temos que investir em marketing. As empresas que conseguiram convencer comunidades veganas, ativistas ambientais, que produzir caseína por fermentação é melhor do que tê-lo como subproduto do leite, é um marketing extraordinário e temos de ser todos nós, individualmente, agentes desse marketing. Portanto, quando saímos dos nossos laboratórios, dos nossos escritórios, das nossas empresas, desmistificar uma cerveja, fantástico, é um produto biotecnológico, o vinho, o pão, o iogurte, porque há uma empresa chamada Farmamar que produziu o que talvez seja o primeiro fármaco oncológico derivado de um organismo marinho. Ninguém vai perguntar, salva-vidas, ninguém vai perguntar. A insulina antes era extraída do pâncreas do porco, atualmente é produzida por fermentação com incomparáveis índices de segurança. E, portanto, são esses exemplos, essas evangelizações, os detergentes que nós usamos em casa, têm todos engenharia genética e ainda bem, já não lavamos a 90 graus, já não utilizamos fosfatos. São esses exemplos do dia-a-dia com que as pessoas convivem todos os dias que esta seria a minha humilde sugestão. Tornemos-nos todos um pouco agentes desta divulgação
que a biotecnologia não é fazer, e às vezes, peço desculpa o desabafo, mas já ouvi pessoas, professores de biotecnologia, dizerem, por favor, não comam plantas geneticamente modificadas, depois vão transferir os genes. E eu, minha senhora que é professora associada, não é para eu comer uma cenoura que vou ficar cor de laranja. O gene de produção dos carotenoides não se vai transferir para mim. Mas existe esse tipo de coisas. Não foi a Margarida Silva, foi outra pessoa, portanto a pandemia anda aí. A pandemia anda aí. Infelizmente, há muitas pessoas, mesmo no sistema académico e científico, que apregoam estas coisas. E, portanto, nós temos que contrariar, temos que ser a maré que contraria isto. Nada. Eu acho que, respondendo à sua pergunta, eu acho bem aqui falar um bocadinho sobre o que eu vejo em um tom mais positivo. Vejo cada vez mais, por exemplo, capitais de risco interessadas em investimento de impacto, que muitas vezes naturalmente interessados também em biotecnologia, porque há muitas soluções biotecnológicas que vêm substituir soluções não tão sustentáveis. Sabemos que a indústria petroquímica tem um fim, vai ter um fim, e bioplásticos estão cada vez mais na ordem do dia, e a própria indústria interessada em bioplásticos, tintas que também provenientes de petroquímicos, ou seja, há aqui muitos materiais que nós já damos como adquiridos, que usamos no nosso dia-a-dia, que temos de arranjar alternativas mais sustentáveis, e a biotecnologia aqui tem um papel muito importante. Por isso eu diria que sim, a biotecnologia é um palavrão para muitos, ou seja, muitas pessoas até podem ter essa primeira reação de não sei o que é, mas acho que cada vez mais até o setor financeiro conhece biotecnologia, por isso é um bom sinal na minha perspectiva. E aqui complementando um bocadinho a literacia, sem dúvida, sejam curiosos e também estimulem a curiosidade também nos mais novos. Eu própria sou bióloga marinha e fico surpreendida com os ingredientes marinhos que eu encontro, às vezes, ao ler os ingredientes de certos produtos. No outro dia estava no supermercado, olhei para uma pasta Colgate e vi lá um palavrão que eu conheço, que é o nome de uma alga, que é Asparagopsis, e eu assim, oh meu Deus, o nome de uma alga está aqui nos ingredientes de uma pasta dos dentes, eu nem sabia. E depois fui pesquisar mais um bocadinho e percebi que é o que dá a cor vermelha à pasta dos dentes. Ou seja, a biotecnologia azul está por todo lado e às vezes nós nem sabemos bem. E por isso tornar-nos curiosos e incentivar a curiosidade para percebermos como é que os ingredientes marinhos estão em muitos produtos. Ora bem, eu ia se calhar terminar um pouco respondendo aqui ao tema do painel, não é? Portugal como um hub, não é? E a questão do hub é mesmo isso. Hoje em dia fala-se muito a nível do ensino superior na interdisciplinaridade, etc. Mas acho que nós, para sermos mais rápidos no atingir os resultados, temos cada vez mais cooperar e colaborar entre diferentes entidades, entre diferentes setores, entre diferentes universidades, por forma a chegarmos mais rápido à solução. E nós tivemos um exemplo há bem pouco tempo, como é que a questão da biotecnologia deu resposta àquilo que foi uma ameaça global e que juntou-se todo o mundo, não, temos que resolver aquele problema. E não é que se resolveu em tempo recorde. Portanto, há exemplos concretos de quando trabalhamos em colaboração e cooperação, as coisas tornam-se mais fáceis e mais rápidas. E é um pouco isto que se quer com o Hub Azul, quer dizer, é cooperar ou especificar em determinados locais aquilo que se faz bem, tirando vantagem do seu próprio ecossistema, do seu próprio enquadramento, mas que depois possam haver colaborações, possa haver cooperação, porque aquilo que possa ser desenvolvido ao nível da tecnologia, por exemplo, no Porto, pode ser importante, ou em Olhão, em Peniche, para dar respostas ao nível do processamento de pescado, ao nível da pesca, etc, etc. Mas, como isto, há outros exemplos que nós podemos ver. O grande desafio é colocar toda esta malta na mesma frequência, no mesmo comprimento de onda, para atingir este grande objetivo, que é tornar Portugal como um hub azul. Só aqui mesmo para terminar, e agradecendo a presença de todos no painel, mas também o interesse de quem ficou neste final de tarde para nos ouvir, recordar aqui só alguns dos pontos em que tocamos. A capacidade científica e técnica temos é que mudar a agenda, temos é que sermos todos embaixadores
deste potencial e, no seu contexto, tornar este setor uma realidade. O potencial é imenso, os desafios também, mas temos que mudar esta visão da biotecnologia em geral e trazer também os holofotes para esta área dos oceanos, onde certamente podemos mais uma vez fazer a diferença. Obrigada a todos e muito obrigada por terem estado durante todo o dia connosco, e amanhã continuaremos esta discussão e são todos muito bem-vindos. Obrigada.